Tema: Família cristã, vivendo os propósitos de Deus acima da mediocridade. Divisa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amém. Amém. Porque essa palavra de hoje não é a palavra apenas na direção dos irmãos da igreja que eu sou pastor, mas também essa palavra vai na direção dos irmãos da igreja onde fui muito pastoreado, que é Jerusalém. Amados irmãos de Jerusalém, esse tempo não é de família e estamos juntos tematizando. Eu quero louvar a Deus pelo convite, o nosso irmão Eduardo Garrido, agradecer também, pastor Mariano, por essa possibilidade de falar aos irmãos. Que alegria, que gratidão podermos entrar na casa dos irmãos de Jerusalém também, para declarar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Jerusalém, vocês são a igreja do nosso coração, onde eu nasci na fé, caminhei, vivi a minha formação, fui como todos os irmãos pastoreados pelo nosso pai pastor, Carlos Antônio, e como essa convivência, os irmãos mais idos de tempos, de outrora. Que saudade, irmãos, desse tempo, quando a gente tanto recebia, Hoje, como pastor, a gente está tanto mais que falando, ministrando, dando, mas é gostoso, não é? Você sabe, você que está aí, que é ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero dizer a Jerusalém da minha alegria. Eu penso que quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia e queriam que eles cantassem uma canção, e eles disseram dessa dificuldade de cantar os cânticos do Senhor em terra estranha. E aí eles disseram da saudade de Jerusalém. E eles disseram: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu não me lembrar, esqueça-se então a minha destra da minha destreza, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amo vocês, nunca os esquecerei, e oportunidades para si é de honra na nossa vida. Mas, amados, nós temos nesta manhã, e até me valendo dessa temática que os irmãos estão vivendo em Jerusalém, que é justamente famílias cristãs, vivendo o propósito de Deus, famílias cristãs vivendo os propósitos acima da mediocridade. Que tema, meus amados, que temática desafiadora para nós. E em meio a essa temática, o Senhor nos levou para uma porção da sua palavra, justamente a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Se você pode, você tem Bíblia aí do seu lado, é bom nesse momento, quando a gente está tão distante da comunhão, do conjunto, você pregar a Bíblia, a palavra de Deus, e abrir, folheando, em momentos assim, quando a gente pode vivenciar o que Deus tem para nós na sua palavra. Nós temos até o texto aqui, projetado, mas é o verso de número 8. Verso de número 8, o nosso irmão Lucas, que nos assessora aqui na multimídia, não é? Não, aliás, é a irmã Bruna. Estou aqui meio atrapalhado, que houve umas mudanças aqui no santuário, Então, Bruna, é o verso 8, ela já colocou aqui. Então, esse é um texto, querido, que traz para a gente um grande desafio, à medida que nós podemos entender nele a importância que é família. E como para Deus, querido, em meio
aquilo que ele estabeleceu como família, o que nós devemos fazer, os desafios que nós temos são por demais importantes. Então eu quero declarar para você, nesta hora, que meus amados, meus queridos, você aí na sua casa, eu quero dizer que essa palavra é um confronto à nossa alma. Essa palavra é a compreensão daquilo que Deus quer que nós vivamos na nossa casa como famílias. Então eu quero que você preste atenção. Eu quero que o seu coração se permita sensibilizar, se adequar, se abrir, para que você seja tocado pela graça do Senhor e você perceba quão grande é o amor do nosso Deus pela sua casa, pela sua família. Antes de lermos a palavra, eu quero que você sintonize o seu coração com os céus nesta hora. Vamos orar, vamos dizer ao nosso Deus que nós queremos que, sobretudo, Ele nos fale, que Ele nos toque, queremos a sua visitação, queremos ser alcançados pela sua graça. Então, amado, nesse momento, curve a sua cabeça aí, traga a sua alma, esse quedar que nos eleva numa sintonia ao trono da graça do nosso Deus. Curve a sua cabeça. Meu Deus, nós estamos diante da tua presença, e a nossa oração é para que a tua voz seja ouvida aos nossos corações, que esta seja uma hora da tua visitação, do teu toque, quando o nosso coração se cala por sentirmos a tua presença conosco. Pai de amor, vem na nossa direção. Tu és o Deus, Pai, que não escapamos, nenhum de nós, sejamos quem for, onde quer que estejamos nesta hora, o Senhor é aquele que perscruta todas as coisas, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E aqui, meu Deus, nessa habilidade que é tua, de mesmo quando, Pai, somos tantos a ouvir, o Senhor vem, como se a palavra fosse só nossa, só minha, só na nossa direção. Então nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor fale nesta hora, e que sintamos o teu toque, sejamos edificados, e ó Deus, possamos caminhar, sentindo, ó Deus, que fomos fortalecidos pela tua palavra. Fale, meu Deus, conosco, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a palavra está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. É uma palavra que nos faz entender a importância, mas a seriedade que nós devemos ter no que diz respeito principalmente à nossa casa e à nossa família. Acompanhe então a leitura da palavra. Diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Vou repetir: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que os infiéis. Meus irmãos, família, e aqui somos nós nesta palavra, famílias cristãs. Qual é o desafio? Vivermos os propósitos do Senhor, mas de que maneira? Acima da mediocridade. É aqui, meus irmãos, que vemos a seriedade daquilo que mais importante é
para Deus a sua primeira instituição criada, que é a família. Meus irmãos, família é lugar de responsabilidades. Sim. Agora, também é esse lugar que nos deleitamos, que vivemos as bênçãos, desfrutamos. O lugar que Deus planejou para ser o aconchego de cada um de nós. No entanto, meus amados, como viver esse lugar das bênçãos, se não entendendo que devemos estar acima da mediocridade, acima de uma postura que entende consigo mesmo, pode ser, como se diz popularmente, aí vamos lá, eu quero uma meia boca aqui. Então o que Deus está dizendo para nós nesta hora, é que se nós não tivermos cuidados dos nossos, principalmente os da nossa casa, nós estamos negando a fé, e somos piores do que os infiéis. Irmãos, você sabe, a grande questão que permeia, que sonda, e que muitas das vezes se instala no nosso coração como família, é não outra coisa, senão aquilo que a nossa carne, a nossa velha natureza, o velho homem suspira. Por que você casou? Não, eu casei para ser feliz. Então é a velha questão que nós como famílias, muitas das vezes, cada um na sua posição vive. Nós dizemos para nós mesmos, não, eu quero a bênção, eu quero me sentir bem, eu quero receber, eu quero a felicidade, eu quero a alegria, eu quero desfrutar da paz. Então, tudo isso, querido, está no bojo, está no pacote, está no coração de Deus para todos nós como família. Mas o que é que nós precisamos entender, irmãos? É que essas promessas, que as bênçãos que Deus tem para nós, irmãos, elas virão mediante a essa postura de cuidado. Por isso Paulo está dizendo, os que não cuidam dos teus, e ele vai dizer, principalmente os da sua casa, negou a fé. Dá para entender isso, amados? Então, a grande questão que hoje nós somos confrontados é vivermos o nosso próprio desafio, é estarmos nesse lugar onde Deus tem para nós o caminho, a rota, para vivermos esse lugar da bênção, como desafios que têm a ver com sensibilidade e obediência, passos que nós podemos dar na direção da palavra do Senhor, para que a minha família e a sua família sejam abençoadas. Irmãos, às vezes nós caminhamos, e eu penso aí, que são duas formas ou duas maneiras nas quais, muitas das vezes nós chegamos a esse lugar de paz dentro da nossa casa. Sabe quando a Bíblia diz assim, olha, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito? Então uma das formas ou uma das maneiras é quando a gente caminha no Senhor, ouvindo a palavra, abrindo o coração com sensibilidade e a gente aprende, a gente cresce, a gente vai galgando mais lugares de vitórias dentro da nossa casa e aí a paz. Mas há uma outra maneira e essa é cruel. Que maneira é essa, irmãos? É que quando para isso nós precisamos ser resgatados, precisamos sair, ser soerguidos, porque nós vivemos um lugar de drama, de crise, de calabouço, um lugar onde a nossa alma foi ferida, machucada, e o sentimento de desistência e de acomodação se instalou na nossa alma. Então são duas maneiras, irmãos. Que maneiras são essas?
é quando a gente se permite viver. Eu quero agradar ao Senhor, eu quero caminhar na sua direção, eu quero fazer o que Ele quer que eu faça na minha casa, com a minha mulher, com o esposo, com os meus filhos, com os meus pais, e eu vou galgando passo a passo esse lugar, onde a bênção do Senhor se instala. Mas uma outra maneira, irmãos, e nós não queremos, quem quer viver esse estado lastimável, às vezes desistido, não acredita mais na casa, é uma crise. Pois eu quero dizer para os irmãos nesta hora, que muitas das vezes as nossas crises, elas existem porque antes nós não tivemos cuidado com os nossos, principalmente com os da nossa casa. Então o que eu quero dizer, queridos, é que o nosso coração, quando se acomoda e a nossa vida é uma vida mediana, nós estamos vivendo, querido, esse lugar medíocre, meus irmãos, nós lamentamos. Aí, meus irmãos, você sabe, porque muitas das vezes é assim dentro da nossa igreja, é assim na nossa vida, na nossa casa. Quando somos abatidos, angustiados, estamos desistidos, você sabe quão mais difícil é podermos caminhar para esse lugar de bênção, de paz, de alegria dentro da nossa casa, quando fomos vencidos, quando não vivemos essa rota, essa trajetória abençoada pelo Senhor. É assim, irmãos, como tudo na vida. Se você não investe, se você não dá uma manutenção, se você não está revisando periodicamente, de repente você se assusta. Meu Deus, olha o estado, olha a situação que está. Não é assim? Pensar num carro, não cuidou da chaparia, não cuidou da mecânica, não cuidou da parte elétrica, aconteceu ali, aconteceu aqui, relevou, nada fez. Quando vai olhar, meu Deus, é uma lata velha. Não é assim que se chama? Pois o que o Senhor está dizendo conosco, a nós, nesta manhã, é que Ele quer que nós cuidemos dos nossos. É que nós possamos pensar no desafio que é a nossa casa, a nossa família, irmãos. É assim. Queridos, é com muito temor e com muito tremor de Deus que nós falamos isso. E eu digo isso porque eu sei, irmãos. Eu sei das minhas deficiências, eu sei das minhas lutas, sei daquilo que eu preciso trabalhar, de como eu deixo a desejar. Meus irmãos, lembram, por vezes a gente está avaliando, querendo declarar, preciso melhorar, e numa dessas vezes, quando a minha esposa, a apóstola, sentados num carro, né, de bom despacho para cá no ferry-boat, e começamos a pontuar aquilo que ela percebia em mim, que eu tinha que trabalhar, melhorar, eu na vida dela, eu comecei falando, irmãos, não sei se falei 2 coisas que ela precisava, mas meus irmãos, quando ela começou a dizer o que eu precisava mudar, melhorar, deu vontade de sair daquele carro, de me jogar no mar, de chegar logo em Salvador. O que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou dizendo, querido, que aquilo que Deus tem para mim e para você é muito grande. Aquilo que Ele percebe na importância da casa, do lar, da família. A família é tão importante que nós não podemos viver um estado de mediocridade para viver os seus propósitos. Lembram, queridos, do sacerdote Eli? Você conhece a história? Quando, meus irmãos, o Senhor veio na direção de Samuel, aliás, era o primeiro momento de uma experiência do garoto Samuel com Deus. E o Senhor veio de Samuel, Samuel, e Samuel não entendia que era Deus que estava falando.
Até que o próprio sacerdote Eli percebeu que era a voz de Deus, disse: Samuel, quando ele falar de novo, lhe chamar, você vai responder assim: fala, meu Senhor, que o teu servo ouve. Mas, meus irmãos, essa palavra, recebida por Samuel, dizia respeito a Eli, o sacerdote, e a sua casa. E foi uma palavra que tinha a ver com a falta de atenção, a desatenção, tinha a ver com essa peculiaridade que nos caracteriza de relevar aquilo que é importante e nós devemos trabalhar nas nossas casas. Uma palavra de juízo, de sentença. Havia uma promessa de Deus sobre Eli e sobre a sua casa, que ele teria uma casa firme sobre Israel. E ele perdeu a bênção, porque o Senhor disse: eu honrarei aqueles que me honram, mas os que me desonram, eu desonrarei. E o Senhor levantou então Zadoque, e sobre Zadoque a bênção aconteceu. Mas, meus irmãos, qual foi a palavra? Lá no capítulo 3, do primeiro livro de Samuel, verso 13, coloca aí, Bruna, essa palavra, 1 Samuel 3, versículo 13, é justamente esse momento quando Deus vai a Samuel e diz da sua inquietação, da sua insatisfação. Tudo isso vem desde o versículo 11, mas no versículo 13, irmãos, ele vai dizer: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa. Eu julgarei a sua casa. E a razão maior, irmãos, vai dizer aqui no finalzinho: porque fazendo-se os seus filhos execráveis, fazendo os seus filhos débeis, Ofni e Finéias, você não os repreendeu. O que é que a gente percebe aqui, irmãos? É que muitas das vezes nós vivemos até o desafio do Senhor, a obra do Senhor é o sacerdote Eli, é a bênção sobre famílias, mas no que diz respeito à sua casa, o que adianta, meus irmãos, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa família? É isso que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, aquilo que nós podemos ver, a luz, a percepção do que no coração de Deus é família. Eu creio, irmãos, que o irmão está entendendo isso. Somos famílias cristãs, sim. E o nosso desafio é viver os propósitos, cada um no seu lugar. Mas não podemos, no que diz respeito à casa e à família, tomarmos isso de uma maneira medíocre. Uma forma, meus amados irmãos, que não corresponde àquilo que Deus tem para nós. É por isso, queridos, que nesta palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai dizer aqui: olha, os que não cuidam dos seus, principalmente os da sua casa, sabe o que vai acontecer? Vocês negaram a fé, e vocês são piores do que os infiéis. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? Sabe, queridos, negar a fé tem a ver com contradições sobre nossas crenças. Quer dizer, eu afirmei que cria, eu abracei, eu declarei que aqui está o norte e a direção da minha vida. E quando nós estamos caminhando na prática para vivermos esse culto na vida, esse agradar ao Senhor, nós estamos negando a fé. O que é negar a fé? A Bíblia fala que Pedro negou Jesus. Por quê, irmãos? Porque você olha para um Pedro que declara para o Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração, irmãos! Que mais do que uma declaração, era uma confissão do seu coração na direção daquele que ele entendia que era o Senhor da sua vida. Mas o que é negar a fé, se não mais adiante, o momento da prova, uma ameaça, o perigo? Meu Deus, eu vou ser crucificado.
que pressão. E no momento que nós devemos declarar, haja o que houver, eu quero declarar que o caminho é Ele, é a palavra. Pois, meus irmãos, esse primeiro estado que Paulo fala a Timóteo, consequência do descuidado, da desatenção, não é outra coisa, não tem não a ver, senão quando a gente entende qual é a percepção, qual é a palavra, quais são os princípios, que desafio Deus tem para mim na minha casa, com minha mulher, com meus filhos, como pai, como filho, como são esses desafios. E meus irmãos, é como se eles não tivessem a importância que deveriam ter. Esse é o primeiro estado. E qual é o segundo estado, irmãos? Olha comigo. Ele vai dizer, negou a fé e é pior do que os infiéis. Como é que a gente pode entender o que significa essa segunda situação, esse estado? Que estado eu me encontro? Eu sou pior do que os infiéis. Meu Deus, dá para você pensar nisso, para você dimensionar, para quem sabe dizer assim, bom, eu acho que pior do que os infiéis. Meus irmãos, pior do que os infiéis, quando eu refletia nisso aqui, eu dizia, meu Deus, isso é conseguir ir além do que já é ruim, é ultrapassar o indesejável, já é infiel, já é reprovado, você vai ser pior do que o infiel? O que é isso, irmãos? Sabe o que é isso, irmãos? É a demonstração de Deus, de quão importante é a sua casa, sua família, o valor de cada um que eles representam e que ele deve ter para você. É seu pai, é sua mãe, é o cônjuge, é o filho. Então, amados, o que Deus está dizendo? Existe uma realidade tamanha que se agrava, que se torna mais intensa ao indesejado. Lembram que quando o Senhor quis colocar coisas que ele reprovava, lá em Provérbios, está lá em Provérbios capítulo 6, meus irmãos, ele vai dizer que haviam 6 coisas que ele aborrecia, mas ele vai dizer, a 7ª a minha alma abomina. O que é isso, irmãos? É que o Senhor está dizendo, olha, vocês estão indo além do que eu aborreço. Então há coisas na palavra de Deus que o Senhor coloca para nos entender a intensidade, o quão grave é, o quão sério é. Lembra quando Jesus estava diante de Pilatos? E o Senhor disse para Pilatos, olha, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha essa percepção de Deus, quão mais sério é uma coisa do que a outra. Então, quando o Senhor está dizendo para nós, olha, se você não cuida dos seus, principalmente aqueles que são da sua casa, você é pior. Pior do que os infiéis. Meus irmãos, eu não estou querendo aqui tocar o terror em você, não. Não quero lhe assombrar, não. Mas eu quero que você consiga chegar a esse lugar que Deus está dizendo para nós, é sério. Isso é muito grave. Meus irmãos, quando você volta à casa de Eli, como ele morreu, caiu para trás, tomaram a arca, Icabode, se foi a glória do Senhor. Quando você vai para a casa de Davi, meu Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, de tantas conquistas, de tantas vitórias, e o cuidado com a casa, irmãos, e o cuidado com a família. Pense aí, amados. Então, as consequências disso, a criança que ele implorou que não morresse, o incesto no seio da sua família, sabe, o fratricínio, o irmão matando um outro irmão, que dores e dores e dores sobre uma casa que não atentou para a importância dos cuidados do Senhor.
a importância de vivermos acima dessa linha da mediocridade. Deus não nos quer que aquilo que Ele tem para nós na sua palavra, o desafio, seja algo, irmãos, que nós possamos viver de qualquer maneira. Tá bom, depois eu faço. E a gente releva, e a gente esquece, e a gente se distrai, e a gente não procura, dizer, mostrar que é importante. Então, meus amados, o Senhor nesta manhã, Ele quer tocar seu coração para declarar a você que a sua família é importante. Não desista da sua família. Permita que o seu coração consiga se sintonizar com o coração dos céus. E você perceba, querido, como o Senhor quer te usar como bênção na sua casa. Eu posso aqui olhar para você e trabalhar meu coração em fé, declarando, essa palavra não é para você. Quando o Senhor diz aqueles que não cuidam dos seus, aqueles que estão, na linha da mediocridade, não é você, querido. Se você está vivendo uma desistência, um desânimo, eu quero dizer a você que Deus te vê como bênção. Eu quero dizer que não obstante as circunstâncias, Deus tem para você um lugar de vitória. Porque a sua família, meu querido, vai ser o lugar da alegria, da paz, do contentamento, das vitórias, das conquistas, do festejo, das festas. É isso que eu quero dizer a você. É temor, nós trememos, nós precisamos atinar para a seriedade dessa palavra. Mas, meus amados, olhemos para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar. É isso que eu quero, nesta manhã, colocar diante do seu coração, esse desafio de você viver propósitos que vêm dos céus, mas como quem assume uma postura, não apenas sensível, mas corajosa e aguerrida, de lutar pela sua casa, pela sua família, seu casamento, seus filhos, viver a consciência que o amanhã, quando muitas das vezes os anos se passarem e estivermos encandecidos na vida, quem vai estar do nosso lado é a nossa família, a nossa casa. Que você não será largado e jogado, porque você semeou sementes de Deus na sua família, e você vai colher o melhor. Você vai ver, querido, lá adiante, que a sua vida, em meio a esses passos na direção de Deus, serão muitas das vezes a força, o que vai determinar as situações adversas que filhos, que componentes da sua casa vai passar, como aquele filho pródigo, que estava lá por baixo, acabado, depois da sua rebeldia, e a Bíblia diz que ele caiu em si e lembrou da casa do pai. Quantos dos trabalhadores de meu pai, quem é meu pai? É o caráter, é a conduta. Então eu quero dizer a você, querido, que você pode ser um José na sua casa. Não importa, queridos, porque a gente olha para José, é como quem diz consigo mesmo, meu Deus, é improvável, eu não acredito, alguém que foi tão alvo de ciúme, de inveja, de maldade, de perversidade pelos irmãos, crueldade, alguém que passou pelos calabouços da vida, foi aprisionado injustamente, foi caluniado, foi este, querido, que Deus usou como bênção na sua casa, como provisão na sua casa, como sustento diante de uma escassez, onde a fome iria ceifar as vidas. Então eu quero que você acredite, porque eu creio, querido, que você é um instrumento de Deus para abençoar sua casa e a sua família.